Congresso Nacional aprovou 700 milhões de reais para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Sobre esse assunto eu converso com a senadora Rose de Freitas, que é líder do governo no Congresso. Senadora, muitos estudantes ficaram preocupados desse dinheiro não sair por causa do repasse às faculdades e que eles, consequentemente, não poderiam concluir o ano, o semestre letivo. Esse dinheiro vai garantir que eles estudem até o final do ano? Eu quero saudar a todos, parabenizar o programa que vocês sempre fazem aqui, que informa muito bem a população brasileira. E dizer o seguinte, eu praticamente como senadora, eu me senti muito constrangida que essa votação demorasse tanto a se realizar. Porque a aflição dos estudantes das instituições de ensino era muito grande. Desde junho havia a expectativa de se renovar os contratos, de você ter essa verba liberada, e passava sessão em sessão e isso não acontecia. Primeiro, aí começou a espalhar que não havia recurso frente a essa crise nacional para que se pagasse o FIES, o que não era verdade. Não é verdade para esse ano, não é verdade para o ano que vem. Portanto, o orçamento contemplava esse recurso para fazer o pagamento de agora, que tardiamente, mas está sendo feito. A partir de hoje pode renovar o contrato, tem que ter um pouco de paciência com o sistema, mas efetivamente ninguém será prejudicado. A segunda coisa é que esse é um problema da política nacional e que eu acho que nós temos que encarar em todos os períodos de debate com o Congresso Nacional, é que matérias como essas têm que ter prioridade absoluta na pauta. Não pode ser demandado por obstrução de natureza nenhuma. Então, tranquilamente foi votado, graças a Deus, ao plenário, e para o ano que vem já temos assegurado no orçamento os recursos para o FIES. Os estudantes podem E também tem o Enem, que estaria Enem prejudicado se não tivesse lá os 400 e poucos milhões. Evidentemente que a realização do Enem, que é muito importante e que ganhou o país dando qualidade de ensino e capacidade de avaliação, inclusive dos estudantes, ou possibilidade da inserção nas escolas com uma nota significativa. Eu acho que isso tudo foi importante. Mas o que mais importante tem que se votar matérias de cunho social como esse, a tempo e a hora, para não deixar famílias, estudantes, instituições aflitas como ficaram. Esse recurso assegura o pagamento, o repasse às universidades privadas até o final do ano? Até o final do ano, todo ele. Inclusive porque muitas dessas instituições estavam mantendo os alunos sem nenhum recurso para fazer, sacrificando as suas próprias economias internas daquela instituição, para que o aluno não pudesse sair dali. E o aluno também, sem previsão se ele poderia ou não renovar o contrato dele. Isso foi resgatado com o pagamento de 600 e tantos milhões relativo ao FIES. Agora, a votação desse crédito foi possível porque antes o Congresso liberou a pauta, havia 3 vetos a serem votados. Entre eles, um gerou muita polêmica, que é o do aumento para os defensores públicos. Eles lotaram as galerias, mas o aumento não saiu. E aí, senadora, essa categoria vai ficar sem aumento? Não, acho que os defensores públicos, eu já tomei essa posição, sou a favor. Defensores públicos, na verdade, são 620 profissionais com a expectativa de atendimento de mais de 100 milhões de brasileiros. Eles se dedicam ao quê? A advocacia dos pobres, a defesa daqueles que precisam. Não tem ninguém que é dono de empresa, alguém que tem recursos próprios, que recorre a um defensor. Quem recorre a um defensor é o povo brasileiro. Esses defensores, eles precisam e merecem esse aumento. Eles foram o único que ficaram por fora daquele aumento que o governo fez, que custou mais de 40 bilhões de reais, mas que tinha sido acordado no governo anterior. Excepcionalizar apenas o defensor público. 600 profissionais de uma categoria que não chega a custar nem 1,5% de qualquer tipo de orçamento destinado ao aumento das categorias. Eu acho que, na verdade, é o trabalho que vai ter que ser realizado, é que isso venha numa MP para fazer justiça aos defensores. Eu e defendo aí, com percentuais isso. diferentes do que estavam previstos, porque estavam previstos até 67% de aumento dos defensores. E o argumento do governo, inclusive, era esse, um aumento superior ao que foi dado às outras categorias. Não, não era um aumento superior. Esse argumento foi usado, mas não era um aumento superior. E não será, não poderá ser. Porque se você está querendo corrigir uma injustiça, você não tem como também abrir brechas para que o governo tenha amanhã que sofrer ações
para fazer essa equiparação. Eu acho que tem isso e aquilo, há uma coisa diferente da outra, né? É verdade que o governo não tem condições de dar aumentos. Aquele aumento que foi dado, no meu entender, que foi de forma equivocada, por quê? Porque nós estávamos no auge da crise, sem nenhuma perspectiva de saber qual é a luz com a qual nós poderíamos nos conduzir para atravessar esse túnel, e vem, embora tivesse uma previsão para cumprir o trato feito pelo governo anterior, esses são cerca de 40 bilhões de reais que consumiu aquele aumento daquelas categorias. E daí para frente, o governo estancou a sangria, né? E afetou diretamente ao servidor, ao defensor, que deverá ser resgatado mais adiante. Mas, nesse momento, o governo não tem como fazer reajuste salarial de outras categorias de maneira nenhuma. Precisamos, primeiro, tirar o país da crise, recuperar a nossa economia e, daí para frente, planejar um Brasil que possa, vamos dizer, assumir compromisso e cumprir. Havia também uma expectativa de terminar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que é o que vai permitir votar o orçamento do ano que vem, que também já está aqui no Congresso. Essa votação não ocorreu. Uma das principais polêmicas é que há um dispositivo que limita o gasto público já na LDO, antes que a PEC 241 tenha sido votada aqui no Congresso. Como é que está essa negociação, senadora? Na verdade, o único destaque que falta ser votado é o de número 6, e é um destaque que fala de remanejamento de PAC. Não tem nada a ver com a outra matéria que está sendo citada aqui agora, porque também são outros argumentos que vão acontecendo durante o debate. No grande debate. As pessoas utilizam os argumentos, mas na verdade ficaram 6, o 8 e o 9. O 8 e o 9 são destaques diferenciados, eles já estão acolhidos pelo relator, ficou apenas o destaque número 6, que é um destaque que remaneja o percentual de 20% do PAC. Quer dizer, você antes tinha um recurso que você colocava uma rubrica e os demais recursos do PAC acabavam indo para todo e qualquer lugar sem nenhuma distinção. O que nós estamos propondo, que aliás várias pessoas, é que tenha o projeto, mas que 20% dele possa ser manejado para que o governo possa socorrer alguma obra que evidentemente precisa ser de recurso e o governo não tem. Eu acho que isso é pacífico, mas vejo resistência por parte da oposição por ser uma iniciativa tomada pelo governo atual. E qual a expectativa que essa votação ocorra, uma próxima sessão ocorra? Olha, na próxima terça-feira ou segunda, parece segunda, vai ter a votação do segundo turno da 241, que é a PEC do teto. Então, a partir desse momento, outras pautas serão decididas sobre a sessão do Congresso. A Câmara vota em segundo turno, em terça-feira nós estamos querendo fazer uma sessão do Congresso. Isso vai depender, obviamente, de que tenha mais matérias para que possamos votar. Mas a LDO, o mérito dela já foi apreciado. Precisamos apenas votar o destaque para concluir a votação e o presidente Temer poder sancionar o orçamento. A votação da PEC 241 é o principal assunto hoje em pauta no Congresso, só se fala disso, apesar da matéria ainda estar na Câmara. A senhora está participando dessa articulação da PEC na Câmara e aqui no Senado? Como líder do governo no Congresso Nacional, eu tenho que estar presente nas duas casas e na sessão conjunta. Na verdade, essa é a discussão mesmo. Você não pode prometer ao povo brasileiro, ou não pode passar por um processo de impeachment, trazer um novo presidente para dentro do Poder Executivo, dizendo que o país está numa crise gravíssima e depois não apontar a saída para ela. Nós chegamos no fundo do poço e temos que sair desse poço. E essa proposta, não podemos falar em fazer nada se não começarmos cortando os gastos do Brasil. As despesas todas que estão postas aí e que reiteradamente foram aumentando ano após ano. Então, nesse momento, quando o governo propõe a PEC o teto dos gastos, vamos dizer assim, o que acontece é que você tem que fazer o corte para depois você pensar na maneira de economizar, apresentar outros projetos como o da repatriação, são os recursos de brasileiros que depositaram seus recursos lá fora e que eles estão agora uma multa e um percentual pago à Receita Federal para que possam vir para o Brasil. Nós estamos falando de alguns bilhões de reais. Tudo isso vem somar a contenção de gastos,
a otimização da receita e outras medidas que ainda daremos pela frente para que o Brasil possa se recuperar. Nosso tempo está acabando, senadora. Uma última pergunta rapidamente. Por que esse prazo de 20 anos ou 13, né, que é o prazo que a partir de quando pode ser mexido? Por que não experimentar 4 anos, 2 anos e depois prorrogar como se começou com a desvinculação de receitas da União? Olha, você não tem como dialogar internamente no Brasil com o setor produtivo. E nem o setor produtivo em relação aos trabalhadores e nem com o capital, ao investimento que chega ao país, se você disser que você vai fazer uma experiência. Primeiro, se você falar que você vai fazer uma experiência, todo mundo, todas as pessoas que querem voltar a investir, ter confiabilidade, ter credibilidade no governo, vão recuar. Então, você tem que ter uma proposta. Isso não quer dizer que daqui 4, 5 anos você não esteja revendo muitos itens que estão nessa proposta. Mas o Brasil tem que fazer o que daqui a pouco vai acontecer, que é exatamente debelar a inflação, acho que não teremos uma reação esse ano, baixar os juros, otimizar o setor de investimento e produtividade, para que as pessoas possam manter e voltarmos a ter emprego e voltar a ter confiança no Brasil. Não é justo, nem é credível você virar e falar assim, vamos experimentar, daqui 4 anos a gente vê. Ninguém vai fazer. O Brasil está com uma crise muito profunda. Se nós formos falar em número aqui, nós tomaríamos mais um outro programa para falar quais são os números que o Brasil contabiliza nas perdas que ele teve diante dessa crise econômica gravíssima. Muito obrigada, senadora Rose de Freitas, líder do governo no Congresso. Nós falamos sobre a liberação de recursos federais para o FIES e também sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de emenda à Constituição 241. Se você quer enviar críticas ou sugestões a este programa, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site. O endereço é senado.leg.br/tv. Até o próximo argumento.